De acordo com o relato do livro de Juízes, Sansão viveu durante um período de repetidos conflitos entre Israel e a Filisteia, quando Deus disciplinava os israelitas, dando-os nas mãos dos filisteus. Seu pai Manoá era um israelita de Zorá, descendente dos danitas, e a sua esposa não conseguia conceber um filho. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e proclamou que o casal logo teria um filho que começaria a libertar os israelitas dos filisteus. O anjo do Senhor declarou que a esposa de Manoá deveria se abster de todas as bebidas alcoólicas, e seu filho prometido não deveria fazer a barba ou cortar os cabelos. Ele era nazireu desde o nascimento. No Israel antigo, aqueles que queriam se dedicar especialmente a Deus por um tempo podiam fazer um voto nazireu que incluía abster-se de vinho e bebidas fortes, não cortar cabelos ou fazer a barba, e outros requisitos. A esposa de Manoá creu no anjo do Senhor. O marido dela não estava presente. Então ele orou e pediu a Deus que enviasse o mensageiro mais uma vez para ensiná-los a criar o menino que iria nascer. Depois que o anjo do Senhor voltou, Manoá perguntou seu nome, mas ele disse: "Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento." Manoá então preparou um sacrifício, mas o anjo do Senhor só permitiria se este fosse feito para Deus. Ele tocou-o com seu cajado, tragando-o milagrosamente em chamas, e depois subiu ao céu no fogo. Essa era uma evidência tão dramática da natureza do mensageiro que Manoá temia por sua vida, pois se dizia que ninguém poderia viver depois de ver Deus. No entanto, sua esposa o convenceu de que, se Deus planejasse matá-los, ele nunca teria revelado essas coisas a eles. No devido tempo, o filho deles, Sansão, nasceu e ele foi criado de acordo com as instruções do anjo. Sansão, cujo nome se traduz literalmente como raio de sol. A sua vida é uma história fascinante, moldada pela sua devoção como nazareno. Sansão deveria ter aproximadamente 20 a 30 anos durante os eventos mais significativos de sua história, considerando a expectativa de vida média naquela época. Ele viveu sob o juramento de não beber álcool nem cortar o cabelo. E seu caminho foi marcado por desafios, incluindo um casamento fracassado, um caso com uma prostituta anônima e, por fim, um relacionamento com Dalila, sua amante. No entanto, você pode se perguntar o quão poderoso Sansão realmente era. Aqui estão 5 momentos que revelam a sua força extraordinária, lembrando-nos que mesmo em meio às adversidades, é possível encontrar força. Primeiro, Sansão foi repetidamente apossado pelo Espírito do Senhor, que o abençoou com imensa força. O primeiro exemplo disso é quando Sansão foi atacado por um leão. Ele simplesmente o agarrou e o despedaçou, à medida que o Espírito de Deus o capacitava divinamente. Tudo porque ele estava decidido a se casar com uma mulher filisteia, uma das inimigas de Israel. Seus pais o aconselharam a não fazer isso, mas ele seguiu seu coração, sem saber que suas ações eram guiadas por um desígnio divino. Curiosamente, Sansão manteve esse feito em segredo. Achou a mulher que escolheu agradável, e quando voltou para saber de sua esposa, descobriu que as abelhas haviam se aninhado na carcaça do leão, e feito mel, ele extraiu mel e comeu. Segundo, Sansão derrotou 30 filisteus. O Espírito do Senhor o fortaleceu, permitindo-lhe matar 30 filisteus e roubar suas roupas. Mas mesmo com esta vitória, o seu casamento não prosperou. Terceiro, Sansão capturou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Ele então anexou uma tocha acesa a cada par de caudas de raposa e as soltou nos campos de cereais e olivais dos filisteus. Quarto, Sansão carregou os portões da cidade de quase 40.000 pessoas, demonstrando sua extraordinária força física. O portão pesava cerca de 3 toneladas. Os filisteus pensaram que o haviam capturado, mas no meio da noite, ele se levantou e carregou os portões da cidade até o topo de uma colina, mais uma vez confundindo seus adversários. Sansão matou muitos mais filisteus, dizendo: "Fiz com eles o que eles fizeram comigo." Quinto, Sansão então se refugiou em uma fenda na rocha de Etã. Um exército de filisteus veio à tribo de Judá e exigiu que 3.000 homens de Judá os entregassem Sansão. Com o consentimento de Sansão, dado que os judaitas não o matariam, eles o amarraram com 2 cordas novas e estavam prestes a entregá-lo aos filisteus quando ele se libertou das cordas. Usando a mandíbula de um jumento, ele matou 1.000 filisteus. Por fim, ele se apaixona por Dalila.
Os filisteus subornam Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Ele engana Dalila algumas vezes, mas finalmente revela que seu poder vem de seu voto como nazireu, e seu cabelo não deve ser cortado. Dalila corta seu cabelo enquanto ele dorme. Ele perde sua força e é capturado pelos filisteus. Eles o cegam, aprisionam e o fazem trabalhar girando um moinho amarrado por 2 cadeias de bronze em Gaza. A morte de Sansão. Um dia, os líderes filisteus se reuniram em um templo para um sacrifício religioso a Dagon, uma de suas divindades mais importantes, por terem entregue Sansão em suas mãos. Eles convocaram a Sansão para que as pessoas pudessem vê-lo se apresentar para eles. O templo estava tão lotado que as pessoas eram obrigadas a subir no telhado para assistir. E todos os governantes de todo o governo da Filisteia se reuniram lá também, totalizando cerca de 3.000 pessoas. Sansão então foi levado ao templo e pediu que os seus captores o deixassem encostar nos pilares de apoio para descansar. No entanto, enquanto estava na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente. Sansão então orou a Deus clamando por força, e Deus lhe deu forças para quebrar os pilares, causando o colapso do templo, matando ele e as pessoas que estavam lá dentro. Após sua morte, a família de Sansão recuperou o seu corpo dos escombros e o enterrou perto do túmulo de seu pai Manoá. Uma estrutura de tumba que alguns atribuem a Sansão e seu pai fica localizada no topo da montanha em Tel Zorá. Na conclusão do capítulo 16 de Juízes, disse que Sansão julgou Israel por 20 anos. Qual é a sua opinião sobre Sansão? Certifique-se de compartilhar este vídeo e de comentar e de se inscrever no canal. Um abraço aqui do Saiba Nerd.